Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem por aí. E hoje, né, galera, nós temos que avançar um pouco mais no nosso conteúdo e vamos entrar num conteúdo novo, beleza? A gente falou de todo aquele contexto sobre águas continentais, água salgada, a distribuição na água no planeta, onde que utiliza mais água e tal. E esse assunto agora fechou, né? E nós vamos entrar hoje então no novo assunto que é sobre clima e vegetação, tá? Primeiramente vai falar do clima, né? Nas 2, 3 aulas ainda é clima, depois a vegetação. Por que fala isso? Inclusive o livro ele traz até na unidade 5, né? Ele traz clima e vegetação juntos. Por quê? Gente, clima e vegetação são aspectos naturais, obviamente, né? E eles sempre caminham lado a lado, tá? A gente precisa de um tipo de clima para ocorrer um determinado tipo de vegetação, isso é necessário. Mas vamos por partes, daí a gente vai ver mais na frente, a gente vai entender melhor essa questão. E vamos entender essa questão climática, vamos dar introdução ao clima então. E antes de mais nada, sempre gosto de começar, quando a gente fala sobre clima, falar primeiramente a diferença de tempo e clima. Quando eu estou falando de tempo, não estou falando do tempo do relógio, não. Tempo atmosférico, tá? É o tempo atmosférico. E o clima? Qual que é a diferença de tempo e clima, então? A grande questão, gente, é a durabilidade, tá? Porque quando a gente fala o tempo de duração do tempo atmosférico, ele é muito curto, ele é rápido, ele é espontâneo, ele é momentâneo, tá? Já o clima não, a duração do clima a gente está falando aí de anos, décadas, até mesmo séculos. Tanto é que para a gente falar que o clima mudou, o clima mudou. A gente não pode falar isso de um dia para o outro. Para a gente falar que o clima mudou, a gente tem que ter uma análise do clima durante um período de 30 anos, tá bom? Já o tempo não. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Nesse exato momento está fazendo sol. Isso é característico do tempo atmosférico, tá? Aí amanhã faz de conta que esteja chovendo. Eu tenho que falar, o tempo mudou, o clima não mudou. Então tá dando para entender essa questão aqui? Porque o clima, gente, o que é o clima? Fala de forma básica para vocês entenderem. O clima seria uma junção de tempos. Por exemplo, vamos por partes aqui. Aqui a gente está em Goiânia, predomina um clima tropical, né? E esse clima, ele tem algumas características. Qual é a característica desse clima? A gente tem um inverno frio e seco, que nós vivemos atualmente, estamos em meados de junho, né? E um verão quente e chuvoso. O que isso significa? Que em certas determinadas épocas do ano, quando a gente chegar, por exemplo, lá no final do ano, outubro para novembro, vai começar a ter mais chuvas. Então a gente vai ter uma característica, vai juntar os tipos de tempo que nós temos aqui, de tempo atmosférico, e formar uma característica do clima tropical. Agora, por exemplo, a gente tem um momento de estiagem, um momento onde a chuva não ocorre com tanta frequência, né? Inclusive é comum ficar às vezes até mais de 100 dias sem chover. Por quê? Porque é o tipo de tempos atmosféricos que nós temos aqui que caracteriza esse clima. Deu para sacar mais ou menos? Tá? Então, o clima é a junção dos tempos, tá bom? Dos tempos atmosféricos. Basicamente falando, seria isso. Pode ser um pouquinho complicado de entender, de imaginar, mas só que acho que um exemplo dá um norte melhor para vocês aí. E outra característica, gente, é que o tempo ele atua em um espaço pequeno, né? Por exemplo, o sol. Aqui pode estar fazendo sol, mas no outro lado ali do estado de Goiás pode estar ocorrendo alguma chuva, talvez, não sei, né? Já o clima não. Quando a gente fala, por exemplo, clima tropical, o clima tropical ele pega toda Goiânia, todo o estado de Goiás, toda a região centro-oeste, tá? Então isso tudo predomina o clima tropical. Então o clima ele é muito abrangente, ele é muito grande, o tempo ele é localizado. Por exemplo, a chuva ela é momentânea, então isso é um tempo atmosférico, né? Pode estar chovendo em determinado lugar e a 1 quilômetro de distância pode estar totalmente seco fazendo sol. Então, entender a grande questão aqui. Então, o tempo atmosférico ele é momentâneo, tá? Clima ele vai ter um tempo maior, né? E uma abrangência também de espaço, de área
um pouco maior, beleza? Acho que deu para pegar essa questão aí, né? E quando a gente fala de clima, então, gente, a gente estuda alguns fatores para poder entender isso daí. Ao longo das aulas a gente vai falar os fatores e tal. Mas uma questão importante para a gente poder saber a questão do porquê que modifica o clima, é interessante saber a questão dos movimentos da Terra, tá? Os dois principais movimentos, né, que é o de rotação e o de translação, que é isso a gente consegue entender toda essa dinâmica de estação do ano, climática e por aí vai. Mas existem outros também, que para agora eu não preciso te falar, mas tem outros movimentos também que a Terra exerce, mas que não afeta tanto assim, tá bom? Então, rotação e translação é coisa que a gente tem que ter na cabeça. E lembrando, pega a garrafa como exemplo aqui. O que é uma rotação? Rotação é isso daqui, ó. Então, é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, certo? Isso daqui é rotação. Translação já é diferente. A translação é quando a Terra gira em torno do Sol. Então, essa minha mão vai ser o Sol, aqui é a garrafinha a Terra, tá? Então, isso daqui é o movimento de translação, ó. Ela gira em torno do Sol, tá? Aí, né, dá a volta aqui e continua esse movimento. Isso daqui é a translação, beleza? Tá, professor, mas o que isso vai interferir? O que isso tem a ver com a questão do clima e tudo mais? Acontece o seguinte, gente, que a Terra, ela não é retinha assim, ó. Ela tem uma certa inclinação. Essa inclinação é de 23 graus e meio, certo? Então ela não é retinha, ela tem essa inclinação, e essa inclinação permite com que nós tenhamos aí a distribuição da radiação solar ao decorrer de toda a superfície terrestre de forma diferente. Então, por exemplo, vai ter pontos que vai receber mais energia solar e pontos menos energia solar. Em outra época do ano isso muda, né? E essa mudança, ora tendo mais radiação, ora tendo menos radiação, é o que vai determinar, por exemplo, as estações do ano, certo? Um exemplo claro aqui, a garrafinha hoje está sendo uma cobaia, né? Voltando para vocês entenderem. Vamos colocar mais ou menos no meio da garrafa, esteja passando aqui a linha do Equador, tá? Inclusive, as linhas imaginárias é importante para entender a questão do clima, tá? Então a linha do Equador está bem aqui. Então aqui em cima hemisfério norte, hemisfério sul aqui embaixo, beleza? E aí tem essa inclinação bem aqui, ó, de 23 graus e meio. Quando eu pego o Sol, ele está bem aqui irradiando. Quando a gente pega nessa posição da Terra, o que está acontecendo aqui? O Sol está irradiando mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Olha como é que a Terra, a parte norte da Terra, o hemisfério norte da Terra, está mais voltado para o Sol do que o hemisfério sul. Olha aqui, ó. Tá vendo? A parte de cima, então recebe mais energia do que a parte de baixo. Nesse caso, é verão no hemisfério norte, tá? Mas aí, a Terra ela tem uma translação. Então, quando a gente muda aqui, ó, olha o que aconteceu, olha como é que mudou a figura. O hemisfério norte agora mal recebe radiação, já o hemisfério sul aqui embaixo recebe mais radiação. Então, inverteu. Aqui era verão no norte e inverno no sul. Aqui é o contrário, é inverno no norte e verão no sul, certo? Então, essa inclinação da Terra, gente, de 23 graus e meio, que pode parecer até pouco, né? 23 graus e meio não é lá muita coisa. Mas isso define as estações do ano junto com o movimento de translação, tá? Então, o movimento de translação junto com a inclinação da Terra vai definir as estações do ano. Isso define as estações do ano, está modificando a questão climática, está modificando a questão da vegetação, né? Porque hora vai ter mais radiação, hora vai ter menos radiação. Por isso que no inverno, por exemplo, faz mais frio, porque tem menos radiação batendo para a gente, enquanto no verão faz mais calor, porque tem mais radiação chegando para a gente, beleza? Aqui na superfície terrestre, tá bom? Para a gente poder fechar, o pessoal não ficar muito grande, comentar só mais uma questão sobre as zonas térmicas, porque eu falei para vocês que as linhas imaginárias é muito importante para entender a questão do clima. Quais são as linhas, as principais linhas que nós temos no mundo, perdão. Linha do Equador, a mais famosa, né, o marco zero ali, a latitude de número zero, tá? Então ali começa a contagem de tudo, né? E aí vamos imaginar de novo na garrafinha. Faz de conta que aqui, ó, aqui na linha da água nós temos a linha do Equador, tá bom?
Vamos pegar primeiro no hemisfério norte, depois a gente passa para o hemisfério sul. Então vamos lá, linha do Equador, bem nessa linha da água. Um pouquinho acima aqui, ó, a gente tem o Trópico de Câncer, tá? Que inclusive a latitude do Trópico de Câncer é de 23 graus e meio, justamente o ângulo de inclinação da Terra, tá bom? Então o Trópico de Câncer aqui em cima e um pouco mais aqui em cima, já chegando na região polar do planeta, nós temos o Círculo Polar Ártico de 66 graus e meio norte, de latitude norte, tá? Esse 66 graus e meio, 23,5 é a latitude da linha. Aqui do Trópico de Câncer, 23,5, Círculo Polar Ártico de 66 graus e meio, tá bom? E no hemisfério sul é a mesma coisa, vai mudar os nomes, né, mas a latitude vai ser a mesma, porém na direção diferente, né, porque aqui é a direção norte, no hemisfério sul, na direção sul. Então aqui linha do Equador, um pouquinho mais embaixo aqui, a gente vai ter o Trópico de Capricórnio, também em 23 graus e meio, mas só que sul, tá? E aqui, um pouco mais embaixo a gente vai ter o Círculo Polar Antártico de 66 graus e meio também, porém sul, né? Porque está no hemisfério sul do planeta, beleza? O que acontece? O que é importante a gente saber disso? Porque isso, a gente vai dividir a Terra em porções, que nós chamamos de zonas térmicas. Por que zonas térmicas? Existe uma regra da latitude que fala assim, ó, quanto menor a latitude, maior é a temperatura. E quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Exemplo, aqui é a linha do Equador, latitude muito baixa, latitude zero. Então o calor aqui é grande. Por quê? Tem muita radiação solar que chega aqui, tá? Enquanto em regiões polares, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a radiação chega muito pouco. Então a latitude muito alta, aqui em cima chega em exatamente 90 graus de latitude norte, aqui embaixo 90 graus de latitude sul. Então a radiação é muito baixa. Se a radiação é baixa, o frio é intenso, né? Então, latitude alta, a temperatura vai ser menor. Latitude baixa, a temperatura vai ser maior, tá bom? É inversamente proporcional a latitude e a temperatura, beleza? E é o seguinte, nós temos 3 grandes zonas térmicas no mundo todo. Quando a gente pega na região tropical, que liga aqui ó, os trópicos, tanto o Trópico de Capricórnio quanto o Trópico de Câncer, é a zona tropical do planeta, é a região mais quente que nós temos. Por quê? É a região que mais recebe energia solar. Aí, acima dessa região tropical, a gente tem a zona temperada. Aqui, no caso, a temperada norte. E aqui, temperada sul, certo? É a região onde nós temos as quatro estações bem definidas. E aqui em cima, nós temos a região polar, tá? Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. A diferença é zona polar norte e zona polar sul, onde nós temos um nível de radiação muito baixo. Por isso, vai ser uma temperatura mais fria, tá? Beleza, meu povo? Deu para sacar essa ideia aqui, né? Então, pega essa regra da latitude, tá bom? Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. E quanto menor a temperatura, maior... inverti o negócio aqui. Quanto menor a latitude, maior vai ser a temperatura, tá bom? É inversamente proporcional. Se a gente aumenta a latitude, a temperatura vai diminuindo. Por quê? Bate pouca radiação. Beleza? Vamos fechar por aqui, né? Que já deu para falar bastante. Depois a gente volta colocando outros assuntos, como fatores climáticos e por aí vai. Beleza? Por hoje a gente vai fechando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente se vê por aí. Meu povo, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.